Olá, bem-vindos! Histórias de solidariedade que surgem em momentos difíceis, como o atual, parecem lampejos de esperança em meio ao turbilhão de informações duras, frias e tristes. Esse movimento interno de se colocar no lugar do outro tem provocado a solidariedade em grupos de médicos por todo o país. Solidariedade essa que se concretiza na ação direta de tentar ajudar, amenizar ou diminuir os casos de Covid-19. Um desses exemplos vem de Curitiba, a capital do estado do Paraná, na região sul do Brasil. Com leitos de hospitais lotados, um grupo de médicos se reuniu para realizar gratuitamente o atendimento da comunidade. Eles integram o programa do voluntariado paranaense, o Provopar, e montaram um centro de tratamento imediato. É a Sociedade em Prol da Sociedade. Eu converso com um dos integrantes deste projeto, o médico anestesiologista Dr. Jorge Silva Muniz. Fica conosco. Doutor Jorge, muito obrigada pela disponibilidade. O senhor é anestesiologista e tem tratado aí, tem se dedicado a estudar e divulgar a ciência da pandemia, né? Ao mesmo tempo também lutando muito pelas liberdades individuais e coletivas da sociedade, que têm sido bastante violadas, né? Sim. Eu queria entender como que o senhor chegou a esse ponto, né? A gente regredindo lá ao início, como que a pandemia afetou a sua realidade? Quando ela chegou à sua realidade como anestesiologista e como que ela afetou a sua especialidade? Voltando lá em 2020, quando começou a pandemia lá na China ainda, já no final de 2020, 2019, início de 2020, começou a surgir as notícias sobre a pandemia. Até então, a gente sabia muito pouca coisa, porque a gente sabia das notícias que vinham de fora, e nós sabemos que, principalmente do país de origem, da onde veio a pandemia, as notícias podem ser viciadas, cortadas, enfim, não são completas. Nesse momento, eu seguia, como a maioria dos brasileiros, a vida normalmente. Até que em março, começou a lançar aquela campanha de pânico através da mídia convencional. Isso, obviamente, afeta a nossa vida, primeiramente, social, onde começaram a ser retiradas ali as nossas liberdades individuais. Nesse momento, eu já fiquei interessado em como isso seguiria nos meses subsequentes, porque estava me atingindo individualmente. Eu acabei, obviamente, sendo afetado, como toda a sociedade, no trabalho. Começaram os lockdowns. Aqui em Curitiba começou uma quarentena muito cedo, antes de praticamente ter 1 ou 2 casos na cidade. A cidade parou. Meu trabalho em específico, eu como anestesiologista, trabalho com cirurgias plásticas. As cirurgias plásticas foram suspensas, porque não se sabia, não é? Tinha criado-se um ambiente de completo terror. E isso realmente, obviamente, acaba incomodando, porque, visto da atitude dos outros colegas de profissão, eu não consigo aceitar que médicos coloquem pânico nas pessoas e na população, porque não é o nosso papel colocar o pânico. Nosso papel é estudar a doença, trazer à luz dos fatos do conhecimento e poder esclarecer a população de alguma maneira, para que nós tragamos alento, calma, tranquilidade e a severidade que for necessária para tal momento.
Não fazia parte da minha especialidade, a princípio não atingia diretamente, pois eu não estava na linha de frente, e fiquei, mas aquilo me incomodava, ver que estava sendo expectante e o pânico sendo disseminado, e expectante por não haver uma saída, né? Com isso, eu comecei a acompanhar alguns colegas que começaram a trazer luz aos fatos e alguns conhecimentos de tratamento da doença. Eu recordo muito bem de uma entrevista onde eu vi o Dr. Osmar Terra, deputado, e também do Dr. Roberto Zeballos. E essa entrevista me despertou para que havia uma possibilidade de tratamento dos doentes. Obviamente, naquela fase não se sabia muita coisa, mas principalmente dos doentes que se apresentavam graves, que internavam nos hospitais. O Dr. Roberto Zeballos trouxe o uso do corticoide, que poderia ser uma solução. Foi evoluindo, né, as conversas. Em abril, não sei se todos se recordam, do início da pandemia, principalmente em São Paulo, onde tinha o covidômetro na televisão, e apareciam os números de quantidade de pessoas com Covid, e daqui a pouco a quantidade de mortos que estavam evoluindo. E um número chamou muito a minha atenção, que era de um convênio, que tem como principal público-alvo os idosos em São Paulo, né, uma faixa etária de 70 a 90 anos de idade. Essa empresa começou, ela tem vários hospitais, e a metade, pelo menos, dos pacientes que morriam em São Paulo no início da pandemia eram desses pacientes, era dessa empresa. E aquilo me despertou a atenção e até comentei. Falei, olha, provavelmente eles vão sofrer muito, visto que o público-alvo deles são os idosos estão acabando sendo a maioria dos atingidos nessa pandemia. Vai ser complicado para esse plano de saúde se manter. E passado 15 dias, comecei a perceber que as mortes nesses hospitais desse plano de saúde diminuíram. Não se falava mais no plano de saúde. Eu falei, ué, como? O que aconteceu? Eles aprenderam a tratar os pacientes internados? Será que é o corticoide que está funcionando? Aquilo continuou me incitando e eu comecei a procurar colegas perto, obviamente, de mim, que soubessem o que estava acontecendo. Nisso veio uma declaração do presidente da República dizendo sobre o uso da medicação da hidroxicloroquina, e aquilo me acendeu uma luz de dizer assim, ele não é médico. Então, com certeza, algum médico deve estar aconselhando e falando... Ele ouviu isso de alguém. Com certeza. E fui estudar um pouco sobre hidroxicloroquina. E fui ver que há muito tempo se falava do efeito antiviral nos livros, na literatura médica sobre hidroxicloroquina. Em abril foi passando, em maio, aquilo estava me incomodando demais, pessoalmente. Eu ainda não tratava meus pacientes em maio, mas as pessoas perguntavam muito, né? Como você é médico, elas perguntam o que você acha, o que você deve fazer. Eu falei, olha, eu ainda não sei te dar uma resposta sobre isso. Eu acho que a maioria, como a maioria vinha fazendo, espera. A única coisa que eu sei que está funcionando em abril e maio era o corticoide, então acho que o paciente piorou, tem que usar o corticoide para parar a inflamação pulmonar do paciente. Isso vem apresentando resultados. E em maio, junho, Deus me colocou no caminho de várias pessoas. Vários colegas que também estavam indignados com essa situação e estavam estudando a doença. Incomodados, né? Porque vai até contra o juramento de vocês, né? Porque vocês têm que tratar a pessoa e não mandar ela ficar em casa e esperar a doença evoluir. Veja, não tem como eu falar para alguém, fique em casa até você passar mal e você procura um hospital sem fazer nada. E encontrando essas pessoas, eu vi que eu não estava só, porque eu me sentia muito só naquele momento. E nisso encontrei um grupo de colegas aqui no estado do Paraná, que havia um grupo montado num chat de WhatsApp, que estavam discutindo sobre ações, sobre medicação, sobre o tratamento, o que estava aparecendo de novo. E aquilo me levou ao grupo do Paraná, que me levou a um grupo do Brasil. E aí eu conheci pessoas fantásticas, que são grandes amigos até hoje,
e que realmente começaram a trazer à luz dos fatos e do conhecimento para o que estava sendo feito e que poderia ser feito para os seus pacientes, com a melhor evidência daquele momento. Entendi. E aí o senhor se engajou mesmo. Aí eu me engajei, porque, veja, apesar de eu ser anestesiologista, como eu disse, né, eu até antigamente eu estava interessado na doença, pensando que seria aquele desastre, que eles teriam que convocar os médicos, que eu teria que entubar os pacientes, ventilar os pacientes, e aí meu estudo, a princípio, era na parte onde o paciente já estava ruim. Mas aquilo me incomodava não saber como não deixar o paciente chegar na parte ruim. Mas é isso que me levou, porque antes de eu ser anestesiologista, eu sou médico. Eu não nasci anestesiologista, né? E a minha especialidade é uma especialidade no qual a gente tem um conhecimento de várias áreas da ciência médica, né? Eu tenho conhecimento de fisiologia respiratória, conhecimento de fisiologia renal, conhecimento de fisiologia hepática, conhecimento de fisiologia cardíaca, conhecimento de fisiologia neurológica. Então, eu passeio entre várias clínicas médicas, como gastroenterologia, passeio na cardiologia, passeio em clínicas cirúrgicas diversas. Então, a gente tem um olhar amplo da medicina. Uhum. E isso me ajudou muito a tentar entender a doença do que estava acontecendo. E aí, de lá para cá, a gente fazendo uma breve retrospectiva, pelo que eu colhi aqui, em julho, o senhor integrou aquele grupo de 300 médicos que apresentou um protocolo como sugestão de tratamento de pacientes à Secretaria de Estado do Paraná. Depois, em agosto, o senhor esteve na comissão que foi a Brasília, com o propósito de apresentar os trabalhos, os números que já tinham naquele momento, comprovando que o atendimento precoce era o caminho para se vencer o colapso, não deixar as pessoas evoluírem. Depois, em janeiro, o senhor integrou a comissão, a força-tarefa, que foi até Manaus, para apresentar o tratamento como estratégia também para o colapso lá que eles viviam. O senhor tendo acompanhado tantos resultados positivos, né, vendo aí, passeando pelo Brasil todo, e vendo tantos resultados positivos tão de perto, o senhor consegue compreender o que acontece? Por que tem tanta resistência de governos e até da própria classe médica para se adotar esse protocolo e abandonar o antigo protocolo que até hoje ainda é adotado? Fica em casa até que os sintomas evoluam. Realmente eu não consigo entender, porque a sensação que eu tenho desde o início, onde começou a discutir uma viabilidade de tratamento para diminuir a gravidade da doença, me pareceu assim que a classe médica, os colegas, muitos colegas, obviamente não todos, né, mas infelizmente uma grande maioria deles, pelo menos ao meu redor, que eu sinto e vejo, parece que eles tiveram um AVC coletivo. Essa é a sensação que eu tive, que eles realmente criaram uma demência coletiva, porque a negação é tão grande em relação a que você... Veja, eu não consigo visualizar, se não tratar um paciente não é regra. Não tratar um paciente é exceção. E criou-se uma narrativa politizada da doença e politizada dos medicamentos. Isso, em grande parte, foi feito pela própria mídia e pelo ministro da Saúde na época, o senhor Luiz Henrique Mandetta. E eles politizaram a doença, a medicina, e politizaram os medicamentos única e exclusivamente, ao meu ver, porque teve uma declaração do presidente da República, que eu até gostaria que ele, se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria que ele desfizesse a declaração dele e ele falasse ao contra a hidroxicloroquina. Juro por Deus que eu gostaria, porque se era esse o problema, pelo menos a gente estaria salvando vidas, ajudando as pessoas a não piorar.
eu não consigo, em relação ao que, por que leva a isso? Algumas pessoas, alguns colegas, são porque realmente não se interessam pela doença. Que eu falo não se interessam em estudar a doença. Vejo, assim, vários colegas que não fazem a mínima ideia de como a fisiopatologia da doença, como que a doença começa, como que ela desenvolve, como onde ela vai acabar. E vários deles são somente seguidores do que outros colegas acabam falando, eles não são questionadores, eles só simplesmente seguem cegamente o que um presidente de uma sociedade brasileira fala, a princípio, como se aquilo fosse uma chancela chama de falácia da autoridade, né? Como se fosse uma chancela única, exclusiva, está falado. E na ciência não é assim, a ciência surge da dúvida, inclusive. E a dúvida ela é benéfica, porque a medicina, principalmente, sempre está em constante mutação, constante mudança. É a partir daí que surgiram grandes estudos, surgiram grandes médicos, grandes trabalhos, grandes medicações, grandes atitudes médicas, inclusive. Atitudes simples, mecânicas, como lavar as mãos, surgiram assim. Chamaram o primeiro cirurgião que lavou a mão de maluco, de louco. Começaram assim, duvidando dele também. E com o tempo viu-se que ele estava correto. Agora, qual é a motivação? A pergunta, acho que correta de colegas médicos, presidentes de sociedades que tentam criminalizar médicos como eu e os meus outros colegas, de tratar pessoas com medicações que são conhecidas do meio médico, conhecida a sua segurança há tantos anos. Então, a motivação desses colegas, presidentes de sociedades importantes, que infelizmente têm uma representatividade muito grande perante os outros colegas, eu pessoalmente falo como pessoa, eu penso que só pode ser ou muita ignorância, ou muito mau caratismo, porque é desonestidade fazer o que eles estão fazendo, porque eles querem, além de chancelar nós de charlatões, eles ainda querem retirar um direito nosso, que é a autonomia médica. A autonomia médica é respeitada. Eu respeito a autonomia do colega que não quer prescrever, ele vai arcar com as consequências e a responsabilidade do seu ato, como sempre foi na medicina. Ou financeira, porque com certeza tem muitos colegas que têm vários conflitos de interesse, que ocupam posições em sociedades brasileiras, e que para eles é interessante negar um tratamento que funciona. Eles sabem, eles não são bobos, eles sabem que existe um resultado que traz benefício para os seus pacientes, para os nossos pacientes, para as pessoas. Mas eles têm que lutar contra isso porque moléculas novas estão sendo desenvolvidas, e uma hidroxicloroquina, a ivermectina, por exemplo, citando duas que são antigas e conhecidas, né, não só essas, várias, nós fazemos várias associações medicamentosas, eu nem gosto de citar muito nome de medicamentos, mas essas medicações não têm mais patente, são baratas, não vai levar ninguém a Cancún vender hidroxicloroquina, né? Não vai conseguir comprar um iate vendendo ivermectina. Eu só consigo entender por esse lado, infelizmente, eu não consigo entender pelo lado da ciência. Porque pelo lado da ciência existem as evidências, existem os estudos, e não existem, por exemplo, evidências de que o lockdown funcione. Não existem evidências, pelo contrário, existem evidências contrárias já ao lockdown. Né? Então, que tipo de ciência que está sendo feita? Você fecha o olho para uma, não, essa aqui as evidências não existem, mas vamos continuar fazendo dessa maneira, porque eu acho que é correto, porque pela minha observação clínica é correta. Mas não, essa aqui a gente não pode aceitar, porque essa aqui é uma observação clínica que não funciona, tem que ser um estudo clínico randomizado, duplo cego, com grupo placebo. Acho que eles têm que decidir o que eles querem. Eles querem ser observacionais ou eles querem um estudo científico randomizado? Eles mudam muito o seu peso, o peso da balança, de acordo com o que lhe convém. Parece que a gente vem há um ano persistindo num erro. Isso se chama insanidade.
Isso é loucura. Você tentar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é loucura. Falando um pouquinho de tudo isso que o senhor participou, né? Cita para nós, em números que o senhor lembre aí, fresco na memória, de repente agora o de Manaus seja mais fresco, não sei, números assim, da eficiência do tratamento para aquele momento. Em relação à parte de números, eu tenho uma estatística pessoal, conheço estatísticas pessoais de outros colegas, de outros serviços. Nós temos estatísticas fantásticas mostrando os números de Belém do Pará, para quem acompanhou. Para quem não sabe, Belém do Pará, em abril, maio do ano passado, se eu não me engano, agora eu tenho que me lembrar, acho que maio, entrou em colapso. E entrou num colapso tão grande que não tinha vaga para internar em lugar nenhum, e nem hospitais particulares, nem hospitais privados, e as pessoas estavam morrendo nos carros. E a partir daí surgiu o protocolo do colapso, que é utilizando medicações para a fase inicial da doença, e depois as medicações orais para a fase 2, que era o corticoide, porque os pacientes não tinham condição de internar para fazer endovenoso. E aquilo, simplesmente em uma semana, em Belém do Pará, diminuiu a necessidade de hospitalização, de leitos à espera, né, de necessidade de pacientes esperando o leito. Em 2 semanas, diminuiu tanto a curva que já não estava mais internando os pacientes na UTI. Então, aquilo é simplesmente fantástico de chamar a atenção e não tem como você desconsiderar um N, que é um número tão grande, de pacientes que foram tratados daquela maneira. Uma cooperativa médica, de um plano de saúde, tratou, na época, 55 mil pacientes. E assim ela desafogou o seu hospital, que estava em colapso. O meu número pessoal, como médico anestesiologista, não tenho consultório, mas as pessoas acabaram me procurando porque eu me predispus a ajudá-las, principalmente as pessoas que não tinham condição de procurar um serviço público de saúde, que queriam o tratamento, mas os colegas não disponibilizavam. Até hoje eu tenho mais de 600 pacientes tratados. Eu tenho 4 internamentos e 0 óbitos. Tem um amigo colega aqui em Curitiba que tem uma instituição, um hospital, ele tem mais de 15 mil pacientes tratados. No total desses 15 mil, ele tem aproximadamente 10 óbitos. É impossível negar a eficácia. Manaus não é usado o tratamento, é completamente abominado pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, e Manaus aconteceu aquele caos, principalmente exatamente por causa do próprio lockdown, porque Manaus ela tem uma população homogênea, geneticamente falando. E quando você prende um vírus dentro do cluster dele, que é o familiar, onde vai se disseminar mais rápido essa virulência, essa contaminação dentro da casa, numa população homogênea, a probabilidade de ocorrer uma mutação é muito grande. E foi o que aconteceu. E é por isso que virou a P1, que é aquele desastre que foi em Manaus, e agora o que está acontecendo é o que está afetando o Brasil inteiro, que 70% a 80% da prevalência dos vírus que está afetando, que é essa nova onda que veio, que não é uma segunda onda, porque não é a segunda onda da primeira, é a primeira onda dessa nova mutação. Nasce daí de uma indignação para partir para a ação, que vocês se reuniram e montaram o centro de atendimento? Sim. Como que surgiu o centro? Porque ele foi inaugurado agora, dia 23 de março. Dia 23 de março. Veja, isso é particularmente falando, era um sonho não só meu, mas de vários colegas. Nasceu, assim, de vários colegas, essa necessidade de fazer esse atendimento e prestar esse atendimento, não no particular, porque no particular nós já fazíamos, mas é disponibilizar para uma população que não tinha acesso a nós, uma população em maior quantidade. Porque o particular que vocês fazem
É aquele amigo, né, que chama no WhatsApp, chama no Facebook, o familiar, o amigo do amigo, o amigo do primo, o amigo do vizinho, não é? Exatamente, Doutor, eu estou exatamente. sentindo isso, isso e isso, como é que o senhor pode me ajudar? É via tipo telemedicina, só que é uma telemedicina informal, né, que é para amigo. Isso, na qual a gente acaba fazendo realmente uma consulta, como se fosse uma consulta para um paciente, mas são essas pessoas que acabavam, a rede de conhecidos que acabavam nos procurando. E, obviamente, às vezes extrapolava, porque esse conhecido do conhecido acabava indicando para o outro conhecido, que daí ele sabia, olha, tem aquele médico que me tratou e evoluiu muito bem e tudo mais. Mas isso tudo realmente, a gente precisava oferecer isso de alguma maneira. E esse centro de tratamento surgiu, então, dessa necessidade. Cascavel iniciou um programa fantástico junto aos empresários. Então, a sociedade civil cansou e se organizou através dos empresários e, através de arrecadação de doações, montaram, junto com colegas em Cascavel, que também tinham essa mesma vontade, um ambulatório para tratamento de pessoas aberto ao público, para quem quisesse fazer, tivesse a opção de tratamento. Através dessa doação, eles compravam as medicações e disponibilizavam após consulta médica e prescrição médica e a necessidade de se tratar aquele paciente ou não, disponibilizava ou não as medicações na saída do ambulatório. Isso despertou em mim e falei, gente, se eles fizerem em Cascavel, por que eu não posso fazer também em Curitiba? E a partir daí, uma das minhas pacientes, que eu tive o prazer de tratar, é a presidente da Provopar. Decidimos que a Provopar comprou a ideia, ela como uma organização privada, não governamental, decidiu que, falou, olha, nós assumimos isso como uma ação, que é uma ação em bem da própria sociedade, arrecadamos o dinheiro da parte empresarial ou de pessoas físicas que queiram doar através da Provopar. Você, Jorge, você faz a parte médica, da condução do ambulatório e de chamamento dos colegas para fazer esse voluntariado. Eu falei, estamos juntos. Organizamos isso em 4 a 5 dias. Até sexta-feira, na segunda-feira nós tivemos a reunião, até a sexta-feira nós decidimos o local, como que seriam feito, como que seria a arrecadação inicial, porque, veja, que dificuldade. Nós tivemos que ficar quieto durante essa semana e sem falar muita coisa para pouca gente, para que a gente não fosse ceifado antes de abrir o ambulatório, antes de abrir o centro de tratamento. Porque sabíamos que, se nós falássemos antes, eles iam tentar barrar de todas as maneiras. Então, nós fizemos conversas com empresários que sabíamos que iriam nos ajudar. E que podia confiar a confidencialidade. E para começar inicialmente esse centro de tratamento, para ter um início, para ter um start, para daí sim a gente lançar a campanha para a sociedade em geral. E está sendo muito gratificante. Hoje vocês têm quantos voluntários? E como que funciona? São turnos? Na verdade, isso funciona da seguinte maneira. Em relação à parte de voluntários, tem os voluntários de atendimento, né? Eu não sei te quantificar quantos são, mas são em torno de 8 a 10 pessoas que fazem a triagem. A Provopar disponibilizou telefones para atendimento, para agendamento das consultas, porque nós não somos um posto de saúde, não fazemos porta aberta, então nós temos que agendar essas consultas para não haver aglomeração, porque imagine, a partir do momento que divulga aquilo realmente, e daí vai acontecer uma outra coisa que nós procuramos os pacientes mais na fase inicial possível, porque é esses pacientes que nós conseguimos ajudar com o tratamento. Os pacientes graves são os pacientes que têm que ser encaminhados ao hospital. Então, nós não somos um hospital. Então, o agendamento é diário, para que quando lota a agenda, desliga-se o telefone, infelizmente, porque não seja um agendamento, não adianta eu agendar hoje, por exemplo, quinta-feira, para segunda-feira que vem. O paciente precisa do tratamento agora. Imediato. Então, na parte de voluntariado, dessa parte deve ser em torno de 15 pessoas, eu acho que contando com todos.
E da parte médica, nós temos em torno de 25 a 30 médicos. Nossa, né? que coisa linda. Que fazem doam parte dos seus horários que tem na agenda, agenda pessoal, agenda do trabalho. Olha, eu posso 2 horas hoje, não tem problema, vai 2 horas lá. E tem uma parte também de colegas que não podem ir até o local por diversos motivos. Às vezes é motivo, olha, eu estou com uma idade um pouco mais avançada, não gostaria de ter o contato com o vírus, porque eu sou um grupo de risco, mas eu posso fazer telemedicina. Então, nós dividimos em 2 grupos, o grupo que atende pessoalmente, e temos um grupo que faz o acompanhamento desses pacientes do pós-atendimento. Então, nós não fazemos só simplesmente uma consulta, fazemos uma receita, entregamos para o paciente e ele se vira. Não. Nós sabemos que o segredo dessa doença é o acompanhamento, é o acolhimento desse paciente. Então, nós fazemos saber como que evoluiu. Exato. A cada 48 horas existe um contato para ver como é que foi a evolução com o tratamento, se diminuiu os sintomas, se não diminuiu, se existe. Nós explicamos muito bem que pode haver mesmo com o tratamento a evolução da doença, e nós sabemos isso, para que daí a gente possa intervir medicamentosamente para a fase necessária novamente. Se o paciente evoluir da fase 1 para a fase 2, nós temos um tratamento para a fase 2, para que esse paciente não necessite de hospitalização na fase 2B. Então, a gente evolui esse paciente até a fase 2A. A despeito disso, obviamente, eu espero que não, mas estatisticamente, alguns pacientes vão acabar evoluindo para a fase 2B, e aí vão precisar de internamento. Mas, até agora, que nós pegamos e tratamos na fase inicial, nos primeiros 5 dias de doença, nós tivemos 0 internamentos dos nossos pacientes. Os pacientes que internaram foram pacientes que chegaram em desespero a nós, lá, que mentiram a data que iniciou a doença e já estavam numa fase avançada. E daí esses pacientes, obviamente, a gente chegou lá, eu não tenho como olhar para um paciente e falar, desculpe, vai embora. Eu vou tratar esse paciente. Os meus colegas também vão tratar esse paciente. E nós acolhemos esse paciente, fizemos o melhor que podíamos para aquele momento, mas muitos pacientes que chegaram lá, chegaram em estado muito grave. Muito grave. Eles já tinham passado pela rede? Já tinham passado na unidade de saúde várias vezes, onde havia sido receitado para ele dipirona, paracetamol, e mandado ir para casa. Mesmo a despeito de apresentar febre, de apresentar piora, eles tinham mandado embora para casa. O paciente tem o direito de escolha. Ele quer escolher o tratamento que ele quer, não só o tratamento que é disponibilizado para ele, por exemplo, na rede pública, que é paracetamol, dipirona, loratadina. E é engraçado que esses mesmos são os mesmos colegas que nos cobram a evidência científica que nós temos, e eu não sei qual que é a evidência científica deles para tratar com paracetamol, por exemplo. Não sei aonde que eles viram que paracetamol melhora a Covid. Enfim. Mas o que está me deixando mais contente, e eu fico feliz porque são iniciativas como a minha e da Provopar, com os outros colegas que estão junto comigo, porque eu não faço nada sozinho, graças aos meus colegas que estão me ajudando no ambulatório, estamos conseguindo fazer isso, mas que outras cidades estão vendo e estão querendo fazer também diferente. Então, aqui, por exemplo, em Curitiba, na região metropolitana, nós temos mais 3 cidades da região metropolitana que nos procuraram e que eles querem implantar isso na cidade deles. Doutor, assim, para a gente encerrar, tem algo que o senhor queria deixar de mensagem, algo que a gente ainda não tenha contado, que o senhor acha importante ressaltar? A mensagem que eu gostaria de deixar é que vale a pena. Vale a pena fazer. Vale a pena lutar pelo que você acredita. Porque nós não estamos tratando só uma doença. Como você bem disse lá no início, nós estamos tratando liberdades. Nossas liberdades estão sendo retiradas. A liberdade de escolha de tratamento, a liberdade de poder tratar um paciente, a liberdade de poder pensar, a liberdade de poder ir ao supermercado está sendo retirada. A liberdade de poder comprar
um chinelo no mercado, está sendo retirado aqui em Curitiba, por exemplo, eu gostaria de saber qual é o embasamento científico que foi. Você não pode comprar um chinelo nem um travesseiro, porque foi simplesmente fechada a gôndola, e porque eu não sei aonde isso interfere na transmissão do vírus. Então, essas liberdades estão sendo tomadas em nome de um bem que não existe. Você fala assim, eu vou proibir você de sair de casa, mas é para o seu bem. Isso é preocupante. É preocupante. Eu, além da doença, eu luto por liberdade. E a liberdade do meu filho poder ir para a escola, a liberdade de eu decidir se o meu filho deve ir à escola ou não, a liberdade de eu saber quando eu posso sair, a liberdade de não ter um toque de recolher, como temos aqui em Curitiba, no estado do Paraná, que a partir das 8 da noite você é obrigado a ficar dentro de casa. Eu quero que as pessoas percebam o que está sendo usado em nome do quê. Nós estamos sofrendo tempos de tirania, em nome de uma pseudo-segurança. E já dizia Benjamin Franklin, a pessoa que vende a sua liberdade por um pouco de segurança não merece nenhuma e nem a outra. Quero que as pessoas pensem nisso. Estão usando de uma doença para escalar níveis autoritários. E isso é preocupante. Muito obrigada pela disponibilidade novamente, viu? Então eu agradeço você o convite. É um prazer poder te conhecer, estar aqui com você no seu canal. Dá para a gente sentir a pessoa de luz que você é, a pessoa iluminada. E é um prazer poder conhecer pessoas como você e, com certeza, pessoas que te seguem, o seu público é o mesmo tipo de pessoa iluminada que você é. É um grande prazer poder falar com um público seleto desse. Obrigada, doutor. E a você, muito obrigada pela companhia até aqui. Até o próximo episódio.